Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fundo Imobiliário de Logística XPLG11, tá? A gente vai olhar alguns pontos, para ser mais preciso, 7 pontos, e a gente vai fazer uma gamificação em cima disso. Vai ter um total de 15 pontos para a gente analisar e ele tem que ter acima de 10 para ver se vale a pena ir para uma análise mais profunda posteriormente. Então a gente vai fazer uma análise aqui por cima do XPLG11, vamos ver os números, alguns indicadores, como que está a evolução, o preço, enfim. Se você tem interesse em saber se o XPLG é um bom fundo, se ele está apto para uma análise mais profunda posteriormente, se ele vale a pena nesse exato momento, veja esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, eu sou criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo tanto de investimento, renda fixa, renda variável, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você tem que fazer duas coisas. A primeira, deixar o like nesse vídeo, que fortalece muito o meu trabalho. E a segunda, no decorrer do conteúdo do vídeo, você gostar da minha didática e o que eu mostrar para você, você considere aí se inscrever no nosso canal, fechou? Então, bora no conteúdo. Bom, conforme eu falei com vocês, a gente vai olhar 7 pontos, tá? E são esses 7 pontos aqui, e eu vou dar a pontuação em cima de cada ponto. No final, ele tem que ter pelo menos 10 de 15 pontos no total distribuído, beleza? Então vamos começar pelo primeiro, que vale 2 pontos, que é o setor de atuação, tá? Então vamos aqui, eu vou usar o site Funds Explorer. O fundo que a gente está analisando é o XPLG11, ele é um fundo imobiliário de logística, tá? Ele já fala aqui, ele é um fundo imobiliário, se eu não me engano, 2016, isso mesmo, foi criado em 2016 e tem como gestora a XP Investimentos. Aqui ele já falou o que ele é, né? Ele é um segmento ali de logística, mas vamos olhar isso dentro do relatório para ver como que está hoje, se ele investe só em logística ou só em outras coisas. Eu estou aqui com o relatório, o último que saiu, né, o julho de 2022, atualizado. E a gente consegue descer e procurar a carteira aqui, ó. A gente consegue ver a carteira, o portfólio que ele possui hoje. Ele tem 92% em imóveis, ele tem 7% em cotas de outros fundos imobiliários e ele tem 1% em renda fixa, que é aplicações. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver quais são os tipos dos imóveis, e são realmente aí só logística. Então, chegando aqui nos ativos da carteira dele, a gente consegue ver que são todos aí, ó, galpões, todos CD, né, que é centro de distribuição, tudo logística. Então, realmente, ele é um fundo imobiliário do segmento de logística. Então, aqui a gente vai colocar um ponto, tá? Por que um ponto e não dois? Ele teria 2 pontos se ele fosse híbrido, tá? Ou seja, ele investe em logística, ele investe em escritório, ele investe em recebíveis imobiliários e em cotas de outros fundos imobiliários. Aqui ele também até investe em outras cotas, tá? Mas é uma quantia bem relevante, 7%. Eu nem vi aqui no relatório eles falando quais são essas outras cotas. Enfim, como é um valor bem pequeno frente à quantidade dos ativos, a gente pode considerar que a maioria aí mesmo é só imóveis e só logística. Por isso que ele ganha um ponto aqui. Segundo ponto, liquidez, tá? Não importa o fundo às vezes ser bom, mas se ele não é líquido no mercado, se você não consegue comprar ou vender facilmente, principalmente se ele for pouco líquido, vai ter muitos gaps de preço, ou seja, às vezes ele custa R$ 100, tá? Igual que ele custa 99, mas se não tem liquidez, às vezes no booking de oferta só vai ter compra a, sei lá, 96, só tem venda a 100 e tipo tem muito diferença de preço. Então é bom ver a liquidez, que seria você conseguir comprar e vender mais fácil. A gente consegue ver aqui, ó, eu vou a calculadora, na liquidez diária aqui, a gente consegue vir aqui, copiar essa média e a gente multiplica pelo preço da cota. Ou seja, ele tem aproximadamente negociações diárias de 4.300.000, o que é um número bem interessante, e aqui ele é um fundo bem líquido e recebe 2 pontos por isso. Outro ponto importante da gente olhar é a diversificação. Não vale a pena o fundo ser de logística, ser muito líquido, mas se ele tem só um galpão logístico, não é muito diversificado. Então a gente consegue ver a quantidade de ativos que eles têm, tá? Então aqui, ó, na carteira dele, a gente já viu ali embaixo, né? A gente pode contar aqui e ver quantos galpões, centro de distribuição que eles têm atualmente. Então aqui ele tem 5, 10, ele tem 14 centro de distribuição. Tem esse aqui, tá? Em Extrema, Minas Gerais, que está em construção. A previsão de término é 4º trimestre de 2022. E ele tem a expansão aí do Cajamar. Mas o Cajamar, ele já está aqui, ó. Ele já está aqui nessa parte porque ele já existe, tá? Ele só está em expansão. O que está em construção e que vai entrar depois para a carteira é esse aqui, ó. O Extrema, que não está ali na parte de ativos, tá? Porque ele não está em
operação nesse atual momento. Então ele tem um total de 14 ativos, o que eu acho muito bom e o que dá aí 2 pontos para ele. Porque pensa bem, um fundo imobiliário que só tem um galpão, ele é muito mais arriscado do que um fundo imobiliário que tem 14 galpões e muitos mais locatários e inquilinos. Então, se esse um galpão que ele tem, ele só tem 2 inquilinos, se um inquilino sai, você perde muito mais renda do que quando você tem 14 galpões, você tem 28 inquilinos e só um sai, entendeu? Então é muito menos representativo. Por isso que a gente gosta de diversificação para ter mais proteção e não ter oscilação de rendimentos e tudo mais, tá? Segundo ponto, o quarto ponto que a gente vai olhar é o patrimônio, tá? A gente consegue enxergar aqui o patrimônio dele. Ele está com um total de 3 bilhões e 100 milhões. Aqui no relatório a gente consegue ver o número exato. Então, na realidade, é 3 bilhões e 81 milhões, tá? Então, não é... Eles arredondam, né? Eles arredondam para cima no site, mas a gente consegue ver esse número aqui. E ele tem um total da base de cotistas de 287 mil cotistas. Aí deve estar entre os top 10 fundos imobiliários com mais cotistas, tá? Então, muito top isso. Ele vai ganhar 2 pontos por ser um fundo muito grande. Se ele tivesse abaixo de 1 bilhão, tivesse 700 milhões, ele ia receber só a nota ali 1 ponto. Mas como ele tá acima de 1 bilhão, tá com 3 bilhões, totalmente ele grande, ele ganha 2 pontos nessa parte. Agora a gente vai olhar a parte de rentabilidade, os dividendos, como que está a distribuição dos rendimentos desse fundo imobiliário. E aqui no site a gente já consegue ver fácil essa informação. O último rendimento foi de 0,72 centavos, um dividend yield de 0,74%, muito bom, tá? E a gente consegue ver como que está essa distribuição ao longo dos meses. Então a gente está vendo aqui um aumento, tá? Até em começo de 2021, em janeiro, era 58 centavos e mês após mês, essa distribuição está sendo corrigida e sendo aumentada. Então isso é bom porque traz mais rendimentos, mais dividendos para a gente, cotista. Então aqui ó, você pode ver que o dividend yield ali em 2021, em janeiro, estava 0,48% ao mês, o que era baixo relativamente. Mas se você for ver hoje, esse mesmo dividend yield já foi para 0,74%. Um grande aumento aí nesse período, se for ver um aumento aí de, sei lá, uns 30%, 40%. Então, muito bom a distribuição sendo corrigida. A gente também pode comparar esse rendimento próximo à Selic. Claro que nesse atual momento de Selic alta, vai perder pelo fato que a Selic está 13,75, né? Mas você pega isso aqui, 0,74 e multiplica por 12... Você tem um dividendo aproximado aí, trazendo por ano, de 8,88%. Agora, se você pega a Selic e se você desconta o imposto de renda que incide nela ali de 20%, vamos supor, por exemplo, tá 11%. Mas aqui a gente tem que investir em ativos, que tem a inflação, que vai vir depois com valorização patrimonial e tudo mais. Então, não dá para comparar exatamente os mesmos números. Tem outras coisas que vai entrar aqui no XPLG11 posteriormente com valorização patrimonial. O que a gente pode fazer é comparar com outro fundo imobiliário bem parecido, que seria o HGLZ11, que é um fundo imobiliário também muito grande. Ele tem um patrimônio aí de 3,4 bilhões, ele é muito conhecido no mercado, bastante líquido. Enfim, ele está pagando, o último rendimento foi R$ 1,10. Só que a cota desse fundo imobiliário é R$ 170, o que deu um dividend yield de 0,65. E o XPLG11 teve um dividend yield de 0,74%, ou seja, o XPLG11 está até pagando mais, tá? Então, por isso aqui na rentabilidade ele vai ganhar 2 pontos, porque frente ao mercado que está ali de logística, ele está pagando um bom dividendo. Outro ponto que a gente vai olhar, o sexto ponto, é a vacância física. Vacância basicamente é a parte vaga que está disponível para alocação para novos inquilinos. O ruim da vacância é alta porque você está perdendo dinheiro com aquele espaço. Se você tem 10 galpões de logística, tá? E um deles está vago, você tem uma vacância de 10%, que é o espaço disponível para alocação. Só que esse espaço que está 10%, você está tendo menos renda, porque se ele tivesse alocado, você teria um rendimento, um volume de receita maior e, consequentemente, maior distribuição. Então a gente não gosta de vacância alta, tá? E vamos olhar como que está da XPLG11 aqui. Aqui a gente consegue ver várias cores. Eu vou tirar as outras aqui que não importam nessa análise agora. Os dois que vão importar é esses dois, ó, o azul claro e azul escuro. O azul claro é a ocupação física, tá? Na realidade é o que está ocupado. E o azul escuro é a diferença, é a vacância física, o que está desocupado. A ocupação física hoje está em 91,2%, tá? Enquanto a vacância, que é a diferença, tá 8,8%.
ou seja, aqui ele vai ganhar também a nota de 2 pontos. Se fosse acima de 10%, uma vacância que já é considerada alta, a do XPEL G11 já está alta, mas não está acima de 10%, que é o nosso critério aqui para ganhar um ponto. Como está abaixo de 10%, ele ganha 2 pontos nessa nossa avaliação. E agora, olhando a nossa sétima e última coisa que a gente vai olhar sobre esse fundo imobiliário, é o preço, beleza? Não importa, tudo aqui está excelente, só que ele está sobrevalorizado. Se ele tiver muito mais caro do que realmente vale, pode não valer a pena e não ser um bom investimento no atual momento. Então, a gente tem que ver como que está sendo negociado esse fundo imobiliário no mercado, com ágio mais caro ou com deságio descontado. Então, a gente pode subir aqui, ó, a gente consegue ver essa informação, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente pega o preço da cota e faz a divisão pelo valor patrimonial por cota, que é basicamente o valor justo a cada cota que ele tem no mercado. Pegando todos os ativos que ele tem, divide pelo número de cotas, chega aproximadamente nesse valor patrimonial por cota. Esse indicador igual a 1 quer dizer que ele está sendo negociado no preço justo, acima de 1 ele está sendo negociado com ágio, ou seja, mais caro do que vale, e abaixo de 1 quer dizer que ele está sendo negociado com deságio, ou seja, com desconto no mercado. Aqui a gente consegue ver que ele está 0,87, então ele está ali 0,13 abaixo de 1, 13% de desconto frente ao seu valor patrimonial, o que aqui faz ele ganhar uma nota de 3 pontos, tá? Isso aqui é excelente, pode estar até mostrando uma oportunidade. Claro que a gente tem que fazer uma análise mais profunda, lendo os relatórios e entendendo mais sobre o fundo imobiliário, mas vamos ver como que ele se saiu na nossa avaliação aqui, quantos pontos que ele teve. Ele teve 1 ponto, 3, 5, 7, 9, 11, ele teve um total de 14 pontos de 15, ou seja, o XPEL G11 ele ficou apto à nossa próxima avaliação, que seria ler os relatórios gerenciais e entender mais sobre o fundo imobiliário. Então, nessa nossa análise um pouco mais assim, não vou me dizer rasa, tá? Mas um pouco mais direta e resumida, ele está valendo a pena sim, e pode fazer sentido ter uma análise mais profunda para ver se vale a pena colocar na carteira ou não. Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!